Fala pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa aula sobre a cultura organizacional em 3 níveis. Então, bora começar aqui com a nossa agenda. Então eu vou falar aqui sobre a cultura organizacional, sobre o nível 1, nível 2 e nível 3. Começando então aqui, eu vou trazer para vocês, quando a gente fala de cultura organizacional, o que é a cultura organizacional? Eu costumo falar que a gente, como pessoa física, a gente tem o nosso perfil. Às vezes tem pessoas que são mais comunicativas, às vezes tem pessoas que são mais extrovertidas, às vezes tem pessoas que são mais analíticas, e a empresa, ela também tem um perfil dela, tá? E como que a gente cria a cultura organizacional? Eu vou destacar aqui para vocês alguns pontos. Então, a cultura organizacional de uma empresa, ela representa, na verdade, a junção ali de valores, visões e crenças que uma empresa tem. Então, somando todos esses comportamentos, a gente acaba criando ali a nossa cultura organizacional, tá? E aí, trata-se de essência da organização, ela reflete desde a empresa, como ela trata os seus colaboradores, os seus clientes e até a forma como ela conduz os seus negócios. Então, tudo isso está relacionado à cultura organizacional da instituição. E aí, quando eu vou trazer aqui para um exemplo, para ficar mais fácil, vamos pegar aqui um exemplo de uma empresa que a cultura dela, a cultura organizacional, é com foco no cliente e no atendimento. Então, uma empresa que ela tem a cultura organizacional muito forte, com foco em cliente e atendimento, ela sempre vai trabalhar com valores e objetivos, sempre olhando para experiência positiva. Então, ela sempre vai zelar ali para o melhor atendimento e como atender melhor o seu consumidor ali durante toda a jornada dele. Perfeito? Então aqui é um exemplo mais prático para passar para vocês. Agora a gente vai entrar nos níveis, tá? O nível 1, a gente fala que é artefatos, tá? O que significa esse artefatos? São elementos ali visíveis da cultura organizacional, tá? E aí o que inclui esses elementos? Pode ser um produto, um serviço, pode ser um slogan, um hábito. Por exemplo, aqui a gente tem uma cultura muito forte e a gente tem um slogan que a gente é a escola do sem atalho. Por quê? A gente não tem jeitinho brasileiro aqui dentro. Aqui a gente ensina que se você quer crescer, se você quer ser um profissional que vai se destacar no mercado financeiro, que vai ter sucesso, que vai ser um profissional de alta performance, você vai ter que sentar a bunda na cadeira, você vai ter que estudar, você vai passar horas ali estudando, você vai estudar 2, 3, 4 horas por dia, você vai estudar no final de semana. Vão ter vezes que você vai ter que abrir mão, às vezes, de um momento com a família, de um momento com o marido, com a esposa, com as crianças, ou com alguém próximo, algum momento de lazer, com amigos, porque você vai precisar dedicar aquele tempo que você estaria ali com as pessoas queridas ou as pessoas próximas a você para estudar, para você ter um futuro melhor, para você ter uma condição melhor, para você ter uma remuneração melhor, para lá na frente você conseguir ter uma estrutura familiar, para você dar uma boa condição para o seu marido, para sua esposa, para os seus filhos, para os seus pais. Então aqui a gente tem a cultura muito forte do sem atalho. Uma outra slogan nosso aqui, a gente é a escola da prática. A gente é conhecido por ser referência em entregar conteúdos, não conteúdos que vocês não vão utilizar para nada ou conteúdos só teóricos que no dia a dia não faz sentido. A gente é referência na formação prática de profissionais para as instituições. Outro slogan, a gente também é muito conhecido aqui por ser uma escola de alta performance. A gente é a escola que mais entrega conteúdo. A gente já chegou a fazer madrugadão, de virar mais de 12 horas fazendo live, ali entregando conteúdo. Só para vocês, ó, essa aula que eu estou gravando aqui, nesse exato momento, são 2h20 da manhã. Eu comecei a gravar essas aulas aqui, eram 10 horas da noite. Eu tô direto aqui gravando, já gravei várias aulas para disponibilizar para vocês. Por quê? Porque a nossa cultura de entrega de conteúdo é muito forte. Então, esses elementos fazem parte do artefato que faz com que a gente crie a nossa cultura. E aí podem ser facilmente identificados pelos colaboradores ou pelos stakeholders. Por exemplo, aqui a gente tem muito forte a cultura da águia. A gente usa muito o símbolo da águia, do coração azul. A gente tem camisetas que trazem o nosso logo da escola sem atalho. Então às vezes a gente está andando na rua, está ali pela Paulista, e aí uma pessoa olha e se identifica pela nossa camisa e reconhece que a gente faz parte aqui do time. Então são esses fatores aqui que mostram ali o primeiro nível ali
da cultura organizacional. Quando a gente vai para o nível 2, a gente está falando aqui dos valores compartilhados, tá? E aí, o que são esses valores compartilhados? Os valores compartilhados são normas comuns ali aos membros da empresa. E aí inclui missão, propósito, filosofia, visão. Por exemplo, aqui a gente tem como valores o CGC. O CGC é capacidade de raciocínio, geração de valor e consistência. Então, essa é o nosso valor aqui e isso é compartilhado com todo o nosso time. A gente tem um propósito aqui de chegar a 100 mil contratações e promoções dentro do mercado financeiro. Hoje a gente já está com uma marca de mais de 10 mil contratações e promoções. Então esse é o nosso propósito, é formar, é qualificar os profissionais através de educação. E todos os nossos players, seja alguém interno do nosso time, um colaborador ou um parceiro, uma instituição parceira, todos a gente é bem claro nessas comunicações de qual é o nosso propósito, qual é a nossa missão, qual é a nossa filosofia. Então a gente é muito claro em compartilhar esses valores, tá? Esses valores são compartilhados sempre pelos líderes e por todos os colaboradores. E o terceiro nível é quando a gente tem os pressupostos, que são percepções e crença das pessoas, tá? Quando a gente fala de crença das pessoas, são... Como eu vou passar? Crenças são informações que as pessoas colocam na cabeça, que elas se baseiam naquilo sem conhecer. Então é meio que um pré-julgamento que a gente tem sem conhecer. Então, por exemplo, vamos pegar o exemplo de casa quando eu era pequeno. Quando eu era pequeno, foi colocada uma crença na minha cabeça que só poderia enriquecer quem teria muito dinheiro. Isso era uma crença que eu ouvi. Por exemplo, uma outra crença que eu via quando era pequeno é que dinheiro não nasce em árvore. Então, são crenças que foram colocadas pelos meus pais na minha cabeça, eu cresci ouvindo isso, e aí eu cresci com uma mentalidade acreditando que era difícil você conseguir ganhar dinheiro, que era difícil você prosperar, que só quem ganhava dinheiro eram pessoas muito ricas, que dinheiro não era algo muito bom, que para você ter muito dinheiro ali, somente a pessoa fazia alguma coisa errada. Então, essas eram crenças financeiras que eu cresci ouvindo e que ao longo do tempo eu fui desconstruindo. E as crenças, elas acabam impactando ali nos comportamentos dos colaboradores. E as crenças, elas são bem difíceis ali de serem identificadas e serem mudadas, tá? Um exemplo de crença no dia a dia são de pessoas que têm a crença que agora o modelo de trabalho tem que ser home office. Então tem pessoas que, devido ao momento da pandemia que a gente passou, muitas empresas adotaram ao modelo de home office e muitas pessoas ficaram com essa crença na cabeça que agora para trabalhar é só home office. E quando as empresas voltaram como presencial e hoje praticamente todas, ou a boa parte, a maioria, já começaram a comunicar aos colaboradores que não vão ter mais o modelo híbrido e nem o home office vai ser 100% presencial. Algumas só estão se alocando por questão de espaço, porque cresceram muito na pandemia e se voltar todo mundo hoje não tem espaço ali para trazer todo o time, então eles estão ainda se planejando a questão de estruturação de espaço, mas teve muitas pessoas que, por ter essa crença de achar que agora tudo tem que ser home office, elas criam meio que um certo bloqueio de voltar para o presencial, elas começam a reclamar, e aí elas começam a falar do presencial e começam a colocar uma série de bloqueios ali para tentar fazer com que não volte ali o modelo presencial. Então é um exemplo de crença ali, trazendo para o lado corporativo para vocês. Perfeito? E aqui, quando a gente fala de cultura organizacional, vamos fazer um comparativo rápido aqui de uma cultura forte para uma cultura fraca, tá? Quando a gente fala aqui de cultura forte, é quando os valores são compartilhados pelos colaboradores. Então você tem na sua empresa aquele colaborador que tem orgulho de falar que trabalha com você, que ele posta todos os conteúdos da sua empresa na rede social, que tem orgulho de falar que trabalha, não só que compartilha na rede social, mas às vezes no almoço de domingo da família, no sábado, ele tem orgulho de falar para a família que ele trabalha na empresa. Não sei vocês, mas aqui a gente tem uma cultura muito forte, onde a gente compartilha
Hoje tinha famílias aqui de colaboradores nossos visitando a empresa, porque a gente tem essa preocupação, a gente compartilha os valores que esposo, marido, filhos, eles querem estar presente, eles querem vir conhecer aqui o nosso ambiente, eles querem estar próximo e eles se sentem, e as pessoas se sentem felizes de trazer os seus parentes ou seus amigos próximos, seja sua esposa, seu marido, para vir conhecer aqui o nosso ambiente, vir conhecer a nossa sede, ficar aqui no escritório, porque a gente tem essa cultura muito forte, a gente tem os nossos valores muito fortes. Então, quando a gente fala de cultura, a cultura forte é quando os valores são compartilhados pelos colaboradores e os colaboradores sentem orgulho de fazer parte. Quando a gente traz aqui agora para uma cultura fraca, ela é quando os valores não são claros ou não são compartilhados. Então a pessoa, ela não sente muito bem falar que trabalha nessa empresa, ela geralmente não costuma compartilhar os eventos. Quando alguém pergunta o que ela faz, ela tenta não falar muito, ela fica mais na dela. E uma cultura organizacional forte, ela promove engajamento e desempenho. Então são alguns pontos aqui de comparação. E aqui vantagens de uma cultura organizacional forte, tá? Uma empresa que tem uma cultura muito forte, ela acaba melhorando ali a produtividade e desempenho dos colaboradores, ela promove um maior engajamento e retenção dos talentos, então ela tem uma menor rotatividade, as pessoas, elas gostam de estar ali, elas querem estar ali, então elas não vão procurar ali. Às vezes tem empresa tem colaborador que às vezes acaba trocando de empresa por R$50 de diferença no salário, R$100 de diferença no salário, ou por pequenas coisinhas ali. Então, quando você tem uma cultura muito forte, você faz com que as pessoas queiram estar ali, queiram participar daquele projeto, tá? E uma outra vantagem ajuda a empresa a se adaptar às mudanças. Então, é mais fácil de você conseguir mudar, porque, por exemplo, vamos pegar o nosso caso aqui, nosso exemplo. Aqui na escola, a gente tem uma cultura muito forte de mudança, que tudo muda todo o tempo. E todos os colaboradores, eles entendem que a mudança faz parte da nossa cultura. Porque a gente está sempre se atualizando, a gente está sempre inovando, a gente está sempre buscando... A gente é pioneira no nosso nicho, a gente sempre cria as inovações, sempre cria os destaques do nosso nicho. Então a gente sempre acaba inovando. E todo colaborador sabe que a mudança faz parte. Então quando a gente vai fazer uma mudança um pouquinho mais radical, vamos dizer assim, todos conseguem entender muito bem os motivos e todos têm essa clareza, eles conseguem compreender e incentivam também essas mudanças. Perfeito? E aqui a gente vai para o nosso Grava Aí. O Grava Aí é aquele momento onde eu trago alguns insights da aula que eu acredito que você tem que sair dessa aula com isso na cabeça e você não pode sair sem gravar isso aqui. Então vamos lá para os nossos insights do Grava Aí. Os níveis de cultura organizacional são compostos por artefatos, valores compartilhados e pressuposto. Então isso aqui você precisa ter esse conceito. Uma cultura organizacional forte é quando os valores são compartilhados pelos colaboradores. Para mim, essa aqui é a principal lição de hoje. Vantagens de uma cultura organizacional forte inclui maior produtividade, engajamento e capacidade de adaptação às mudanças. Perfeito? E aqui para vocês, como de costume, aquela referência bibliográfica para vocês complementarem aí o estudo de vocês. E vejo vocês na nossa próxima aula.